Jacinto Lins Brandão nasceu no município de Rio Espera, em Minas Gerais. Fez doutorado em Letras Clássicas pela Universidade de São Paulo e desde 1977 é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, onde hoje é docente titular de Língua e Literatura Grega. O nosso convidado escreveu diversos artigos e romances. Entre as suas obras estão O Fosso de Babel, Antiga Musa, Arqueologia da Ficção e A Invenção do Romance. O Entre um Café e uma Prosa de hoje recebe o professor Jacinto Lins Brandão. Seja bem-vindo no nosso programa, professor. Obrigado. Professor, o senhor é também sócio fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos e tem um trabalho significativo na área de literatura grega. Como começou o seu envolvimento nesses estudos? Bom, o início foi um interesse geral por línguas, por isso que eu fui fazer letras na universidade. Existia a UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, oferecia o curso de grego e eu segui grego, como eu fiz também outras coisas, latim, alemão. E muito cedo eu fui contratado como professor para grego. Isso vai completar agora em agosto 40 anos que eu sou professor de grego. Então, isso passou a ser minha vida. Um dos livros mais recentes que o senhor publicou é uma biografia literária de Luciano de Samosata, que traz o perfil de um escritor grego que nasceu na Síria. Como foi o processo de pesquisa para essa produção e como se dá os estudos para outras produções que o senhor escreve? Luciano foi um escritor que me chamou a atenção, principalmente no início, porque ele era posterior à literatura grega clássica, a grande literatura com que todo mundo trabalhava. Ele viveu no século II, depois de Cristo, que é uma época interessante, porque é a passagem da Antiguidade para a Idade Média. Eu chamei esse período de pós-antiguidade, como a gente fala de pós-modernidade, porque é uma época que não é mais o mundo antigo e não é ainda o mundo moderno ou o mundo medieval. A outra coisa é que ele tem um perfil interessante, porque ele é sírio, então, em princípio, ele é bárbaro no contexto do Império Romano em que ele vive. Ele nasceu nas margens do Eufrates, no Oriente Médio. Ele mesmo disse que ele falava uma língua bárbara quando criança, ou seja, o aramaico, que é a língua da Síria naquela época. Ele recebe uma educação grega, a produção dele toda é escrita em grego. Ele é o principal escritor grego da época dele. E ele é um cidadão, provavelmente um cidadão romano. Então ele tem uma ligação política com o Império Romano, cultural com a Grécia, e ele é bárbaro. Isso é interessante para a gente pensar, inclusive, como que as coisas se repetem, né? Tem um filme muito recente que veio com o nome de Mundos Opostos, em grego moderno é Um Outro Mundo, é exatamente o título, passado em Atenas no ano passado, e envolvendo o problema da migração síria, porque isso está no filme, o problema da crise da Grécia, da globalização, do neoliberalismo, da perda de empregos, e tudo isso em 3 histórias de amor impossíveis, improváveis, com um destino trágico no final. Então, essa experiência humana, né, de certas situações, ela é importante, interessante, ela volta, né? O homem tem a forma de estar no mundo que não é tão diferente de uma época para outra. E isso permite que o Luciano faça uma literatura diferenciada. Em vez de ser aquela literatura canônica, que ele faça uma literatura rebelde, revolucionária, que tem uma linhagem depois com Voltaire, com Rabelais, Erasmo, chegando no Brasil, Machado de Assis. Como o senhor avalia o ensino da literatura grega, dos estudos clássicos, nos dias de hoje, tanto nas universidades como em outras escolas públicas do Brasil? Praticamente existe só na universidade, né? Nós tivemos uma época que seria dos anos... Foi quando eu fui estudar grego. Eu era o único aluno que estava continuando o curso. Então, isso foi nos anos 60, 70, quando a gente fundou a Sociedade de Estudos Clássicos em 85.
Era o final da ditadura militar e as associações desse tipo estavam voltando. A Sociedade Brasileira de Química, a Sociedade Brasileira de Biologia, e muitas no âmbito da SBPC, como nós também fazíamos nossas primeiras reuniões no âmbito da SBPC. Quer dizer, isso foi uma retomada que de lá para cá foi crescendo. E nós temos no Brasil uma situação muito melhor, por exemplo, do que nos outros países da América Latina, porque são 13 universidades no Brasil que têm graduação em grego e 14 que têm em latim. Quer dizer, tem reúne, isso cresceu. Por exemplo, a Bahia retomou os cursos, a Salvador, a Federal da Bahia, o Ceará, a Federal do Ceará criou um curso de grego e latim, a Federal da Paraíba criou também. Quer dizer, isso eu diria que a situação hoje é melhor do que a situação do passado. Agora, a gente tem que ter a perspectiva também que nós estamos fazendo isso no Brasil, né? Quer dizer, quando nós estamos trabalhando com essa cultura antiga ou clássica, como ela se chama, isso é um dos elementos que conforma a cultura brasileira ao lado dos outros elementos de outras procedências. A filosofia também é uma das suas áreas de estudo. E aí, recentemente, em fevereiro desse ano, o governo brasileiro sancionou a reforma do ensino médio, que retira a obrigatoriedade do ensino dessa disciplina, da filosofia dos currículos. Para o senhor, quais são os principais impactos dessa mudança? É uma pena que isso tenha acontecido, porque a filosofia é um instrumento muito importante para desenvolver uma visão crítica com relação a tudo, ao mundo em que a gente vive. E isso faz muita falta, né, no processo de formação, principalmente nessa idade em que o jovem está, quando ele chega no ensino médio, para que ele tenha o mínimo de distância, por exemplo, vou ficar na área da cultura, para olhar criticamente a cultura de massa, que eu não estou fazendo distinção de formas culturais, eu acho que todas são legítimas, mas o problema da cultura de massa é que ela tem um interesse meramente econômico. Então, isso faz com que o jovem fique preso, né, de alguma coisa que está sendo transmitida massivamente pela televisão, etc., etc., sem desenvolver essa perspectiva crítica. Por outro lado, como isso vai afetar, principalmente as escolas públicas, porque as escolas privadas, elas vão montar o currículo e oferecer ou não da forma como acharem mais adequado, aí que vem o lado pernicioso desse tipo de mudança, porque seria privar justamente esses estudantes de escola pública que provavelmente não vão ter outra chance de ter acesso a uma parte da cultura, né? O que provoca um desnível cultural muito pior do que o que existe atualmente, porque a cultura no Brasil ela tem um problema que ela passa por um recorte econômico. Quer dizer, alguém que seja pobre dificilmente vai ter dinheiro para ir a teatro, a cinema, etc. A escola devia estar cobrindo essa esfera, oferecendo esse tipo de oportunidade, e não... Agora, isso vai na direção contrária, né? Retirando alguma coisa que estava sendo oferecida a mais, em benefício de alguma coisa que se considera que é mais prática, mais útil. Mas a escola, se o objetivo é a educação, essa questão da utilidade não é uma questão que se põe para quem está regulando o ensino. Quem descobre a utilidade daquilo que está aprendendo na escola é a própria pessoa. Falando ainda de universidades, a Constituição Federal de 1988 garante a independência científico-didática, de administração, de gestão financeira dessas instituições. Esse direito é reconhecido como autonomia universitária. Para o senhor, na sua opinião, as universidades gozam com plenitude dessa autonomia? Nunca gozaram, né? Pelo menos as universidades públicas. Uma universidade privada, como ela tem lá a mantenedora, é um problema diferente. O que eu estou dizendo é que não gozaram na parte financeira, na parte de orçamento, que seria... As universidades de São Paulo, sim, as três paulistas, a Unicamp, a USP
e a Unesp. No caso das federais, não, nunca houve essa autonomia orçamentária. Mas nós tínhamos sim autonomia acadêmica, que é o núcleo da autonomia, que é o principal, e, numa certa parte, a autonomia na gestão de pessoal. A universidade resolve para que área que vai abrir um concurso de professor, como vai ser, etc, etc. O que acontece recentemente, né, é que nós começamos a perder, ou não vou dizer que perdemos, mas essa autonomia na área da organização da universidade, na área acadêmica, ela tem sido afetada por decisões externas que geralmente vêm de Brasília. Então, por exemplo, imposições que vêm do Conselho Nacional de Educação com relação ao que o currículo do curso tal, X ou Y, deve ter ou não ter, o que a Constituição havia tirado todo esse aparato que vinha dos governos militares, né, em que tudo era previsto, como que deveria ser montado um curso. Quer dizer, depois da Constituição, depois da nova LDB, em que tudo isso tinha passado para a autonomia da universidade, isso foi sendo perdido, e eu acho que essa é a perda mais grave, que é a autonomia científica e acadêmica e de se ensinar. É uma coisa muito, muito séria isso, para a qual eu considero as universidades têm dado pouca atenção. Eu acho que a gente precisa ser mais zeloso desse princípio universitário, porque senão começam a vir outras coisas, como o que se diz agora escola sem partido. É uma tolice sem fim, mas é uma coisa que ameaça. Se a gente abrir mão de alguma coisa, as outras coisas vão vindo em consequência. Quer dizer, a gente pode chegar à escola sem partido, seria isso, né? É chegar num ponto em que existe censura na produção científica, censura no ensino, censura no que o professor fala na sala de aula, o que é matar a educação. O senhor disse em uma das suas entrevistas que os estudantes são peças fundamentais das universidades. Na sua opinião, há atualmente uma valorização desses protagonistas nas instituições de ensino? Também nós vamos ter de considerar as diferenças. Eu acho que, se nós pensarmos em outras épocas, né, isso aumentou consideravelmente. A partir de coisas como a iniciação científica, as iniciativas que tiram o estudante de dentro da sala de aula para que ele complete a formação fazendo outras coisas, os projetos de currículos flexibilizados que deixam o estudante escolher uma grande parte do que vai compor sua formação. Agora, eu acho que em termos da participação dos estudantes na vida política da universidade, aí eu estou falando do interior da universidade, isso durante um período mais recente era muito menos destacado do que aconteceu nos anos 60, em que a UNE era uma entidade importante, poderosa, inclusive na época da ditadura. Mostra isso, né, o quanto ela foi perseguida, etc, etc. A crise atual do Brasil, ela de uma certa forma despertou os estudantes de novo para isso. Aí do outro lado, a universidade de uma certa forma esqueceu como é que lidar com as questões estudantis sem provocar um confronto. Quer dizer, como é que a gente mantém a perspectiva, né, de que se são professores e são estudantes, não tem sentido chamar a polícia para alguma crise que aconteça na universidade. O dia que nós, que somos professores, não conseguirmos conversar com os estudantes, é porque desmontou essa instituição em que nós estamos, o próprio projeto pedagógico que ela tem. Então, eu estou falando de uma forma genérica, né, como se também não houvesse diferença de opinião entre os estudantes, entre os professores. Claro que tudo isso é muito complexo,
Mas dessa complexidade é que nasce o que a universidade tem de bom. O que precisa ser cultivado é esse diálogo, né? Essa cooperação, que não precisa de ser todo mundo concordando com todo mundo. Aliás, isso seria também acabar com a universidade, porque tira o próprio espaço de criação, de crítica que ela deve ter. Mas que forma que seria essa? Qual que é a forma adequada para lidar com a diversidade, com a diferença que faz a riqueza que a universidade tem? Como educador que tem diversos anos de serviço prestado na área, quais os desafios, quais os maiores desafios e as principais conquistas das universidades públicas brasileiras para o senhor? Eu diria que a principal conquista foi a que ocorreu nos últimos anos com a expansão do sistema público. Eu fui vice-reitor da UFMG de 94 a 98, eu fui diretor da faculdade de 90 a 94, e para que a gente aumentasse, por exemplo, 10 vagas num curso, era uma coisa extremamente complicada, porque isso não correspondia a número de professores, não correspondia a aumento de orçamento. Então, eu me lembro que já na reitoria, né, uma proposta que nós fizemos para o curso foi isso, aumenta pelo menos 10%. Então, o curso tinha 40%, ele aumentou 4%, para a gente não ficar estacionado como estava estacionada a universidade pública, com uma explosão de demanda sendo atingida só pelo sistema privado. Nada contra o sistema privado, mas tem uma obrigação, né, uma obrigação do país em atender a demanda por educação. Então, essa expansão e a interiorização das universidades, as universidades novas, que saíram inclusive daqueles centros tradicionais, né, e foram para várias regiões do Brasil, eu acho que isso tem um impacto que a gente não sabe nem a que lá está direito ainda. Com os anos é que isso vai aparecer. O impacto é imediato, né, mas com os anos ele vai se ampliando. Em termos de... eu gosto de uma definição de educação que deu o reitor da Universidade Nova de Lisboa, numa passagem recente pelo Brasil, dizendo que educação é contrariar destinos. Ele está pensando isso com relação às pessoas. O estudante que vem, por exemplo, de um nível social baixo, com a educação ele muda aquilo que parecia para que ele estava predestinado. Agora, eu acho que nós temos de pensar que, em termos macro também, essas universidades em locais estratégicos do Brasil, ela contraria destinos que pareciam que eram de várias regiões do Brasil, de uma concentração de riqueza, de recursos no sul do Brasil, né, no sudeste e no sul, ou seja, de provocar desenvolvimento em regiões em que isso não seria em princípio destino pela história do Brasil, pela divisão de como o Brasil foi pensado, de como ele foi formado. Essa é uma vantagem. Agora, eu acho que o desafio é a escola assumir a diversidade cultural do Brasil. E por isso que essas decisões que vêm de Brasília centralizadas, como se o Brasil fosse um país homogêneo, elas são extremamente perniciosas. Quer dizer, preciso deixar um espaço para que a diversidade se manifeste nas várias esferas em que ela existe no país. Eu acho que tem coisas que estão caminhando. O processo de educação indígena, na minha opinião, é a coisa mais importante que está acontecendo em educação no Brasil atualmente. O Brasil tem 284 línguas indígenas que estavam simplesmente acabando. Quer dizer, isso é um processo que está recuperando, registrando, dando orgulho para alguém que é de uma comunidade indígena, em vez de ele se envergonhar de ser índio porque ele é discriminado, dando orgulho de que ele tem uma cultura, de que ele tem uma tradição. E isso implica que nós precisamos pensar um outro conceito de nação. Porque o conceito de nação que nós praticamos ainda, ele vem do século XIX, pensando que a nação é um território único,
é uma língua única, naquela época, inclusive, uma religião única. Da mesma forma como nós pensamos que... então, o Brasil foi pensado assim, esse lugar aqui que fala português e que é católico. Seria essa a definição. Nós já ultrapassamos a religião única. Mas nós temos uma resistência enorme de pensar que nós não temos só uma língua no Brasil. E que as línguas indígenas, e também as línguas dos imigrantes, japonês, polonês, todas elas são línguas do Brasil, elas são línguas vernáculas. Elas precisam ser valorizadas porque isso é o patrimônio. É mudar a nossa mentalidade, né, pensando que diversidade é riqueza e não problema. Eu acho que a educação tem um grande papel ainda fazendo essa esfera. Professor, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. Obrigada também a você que nos acompanhou em mais uma edição do Entre um Café, uma Prosa. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.